tocar num assunto delicado com você. Não vamos passar pano. A Copa do Mundo, a Copa do Mundo que a gente gosta, que a gente ama. O futebol é um esporte que une todo mundo. Quando a bola rola, né? A gente fica arrepiado, o sentimento aflora. Mas é uma Copa de muitas polêmicas. A minha visão, como eu acho que da grande maioria, é uma Copa que nem deveria ter sido cogitada como o Catar, o país sede, né? Agora, claro, tem todo um investimento, quem tá lá, vamos curtir, mas assim, em termos políticos, em termos de posicionamentos ideológicos, é uma Copa de muita polêmica. Eu queria colocar você aqui na roda, você como mulher, para comentar sobre isso. Lívia, é, qual a sua visão sobre a representatividade das mulheres nesse país, em termos de futebol, em termos de respeito? Você, como mulher, se sentiu desrespeitada com algumas declarações do presidente da FIFA, o Infantino, por exemplo? Ontem teve declarações polêmicas, né? Que ele se sente gay, que ele se sente deficiente, uma declaração infeliz. Como que você vê toda essa polêmica que cerceia a Copa do Mundo? Bom, é uma coisa interessante, né, a gente falar sobre polêmica, porque normalmente Copa do Mundo é um momento onde você celebra, onde você une, onde você traz diversos povos para um único lugar. E sempre tem aquela coisa de uma hospitalidade, uma recepção, todo mundo se sente parte daquilo. Mas ao mesmo tempo, a gente começa a observar que, inclusive, a gente do Papo de Mina tem feito algumas colunas sobre esse assunto, que a diversidade ela vai até certo ponto ali, né? Você pode ir para o Catar, você pode estar lá, mas isso não quer dizer que você vai ser bem recebido. Por exemplo, né, imaginar um casal homossexual andando de mãos dadas ou demonstrando afeto em público, o que pode acontecer com essas pessoas, né? Então, assim, essa polêmica também envolvendo a própria seleção inglesa, né? Porque o Harry Kane queria usar a braçadeira de capitão com as cores da bandeira LGBTQIA+, que é escrito One Love, né? Que é um amor. Então, assim, a gente vê que essas polêmicas elas vão circundando a Copa do Mundo e às vezes tirando o foco, tirando o holofote que é o futebol. E tem que ser essa coisa de unir, né? Porque o futebol é o esporte mais incrível que Sim. existe, né? Ele tem uma capacidade de emocionar, de unir as pessoas. E eu sinto que isso é um erro muito grande da FIFA, porque, no fim das contas, o que o Qatar quer com essa Copa é o sports wash, né? Que é limpar a sua imagem através do futebol. Porque o futebol é essa coisa que move, né, a emoção. Então, limpar essa barra com essa questão dos direitos humanos, com a questão dos direitos da mulher, e meio que colocar panos quentes sobre essas questões que são questões extremamente importantes e que a gente não pode, apesar de celebrar a Copa do Mundo, porque isso sempre tem que ser celebrado, o futebol tem que ser celebrado, a gente não pode deixar isso de lado, não pode esquecer que é um país que sim, que vai contra os direitos da mulher, que bate, né, nesse tipo de questão de uma forma que em 2022 a gente não pode, né, deixar esse tipo de coisa acontecer. E essa fala do Infantino especificamente, né, do tipo assim, não quer, não assista, sabe? Não tá feliz, não assiste a Copa. Foi bem Fantini, É, né? é, Muito. é uma coisa que me choca muito, porque ele tá falando essas coisas agora porque ele sabe que a reeleição dele tá garantida, né? Eu acho que se ele tivesse numa questão política um pouco delicada, talvez ele não tivesse essa mesma postura. Talvez ele tivesse uma fala muito mais amena, muito mais, talvez empática. Eu acho que faltou para ele, né? E Um as pouco disso. decisões da FIFA não são condizentes ao que muitas vezes eles falam, né? Por exemplo, ontem a gente viu na cerimônia de abertura um deficiente, eles tentando trazer o lance da inclusão, Uhum. mas a gente não percebe isso nas atitudes da FIFA, nas falas dos presidentes, quer dizer, soa muitas vezes como hipocrisia, né? Soa como hipocrisia. Eu acho que não deixa de ser um pouco de hipocrisia, mas ao mesmo tempo é o que eles querem alcançar com essa Copa lá, que é limpar a imagem, né? Que é dar uma imagem de assim, ó, tá vendo? Muitas mulheres foram ontem pela primeira vez num estádio, né? Foram assistir um jogo de futebol, né? Mulheres catares. Então, assim, é uma coisa que também acaba quebrando um pouco desse paradigma do tipo, a mulher não pode fazer absolutamente nada, a mulher não pode sair de casa sem o marido. Assim, elas
têm os seus empregos, né? Como a própria Aline estava falando, elas, né, têm um emprego, conseguem estar ali, mas não são todas que têm, porque muitas famílias ali são muito restritas, são muito tradicionais. E isso é uma questão do Estado, né? Então, assim, se o Estado é conservador, se o Estado quer cercear os direitos das mulheres, é uma coisa muito perigosa, né? Inclusive, essa semana, ou na próxima semana, a gente vai publicar uma entrevista que a gente fez com a Paola, que foi aquela a Chitari, né, que foi condenada a chibatadas e tudo mais. A gente conversou com ela, né? Ela já tinha ido embora do Catar, depois, né, de sofrer um assédio sexual, na verdade, uma violência sexual, ser vítima de uma violência sexual. E ela falou que, assim, esse é o objetivo do Catar com essa Copa, é limpar a barra, mas ao mesmo tempo eles estão Não vem agindo conseguindo. de uma forma extremamente equivocada para fazer isso. Eu acho que se você quer limpar sua barra, não vai ser nessa Copa.